Olá, Póvios! Hoje eu consegui um atraso um pouco menor. Eu consegui me organizar um pouquinho mais, né? Então, hoje, é, a live de hoje ela tem um tema interessante, porque fizeram uma pergunta e eu até fiquei, gente, a pessoa me segue? Porque é o seguinte, eu tinha perguntado, tinha acabado meus temas para live, e aí eu coloquei uma caixinha aqui no Instagram de pergunta para para que vocês sugerissem algum tema. E aí, uma das primeiras respostas, eu tava de Makoto, né? Makoto Kino, a Sailor Júpiter, por isso que tem uns excessos de Júpiteres aqui, né? Aqui no cantinho, que não dá pra ver na live do computador, peraí, do celular, vamos dar uma virada. Aqui, agora dá pra ver as Jupitinhas ali, as Jupiterzinhas. Camisa quase não dá pra ver, mas também é da Sailor Júpiter. E aí a pessoa perguntou se eu sabia cozinhar. Então, é, eu resolvi mudar um pouquinho, porque a pessoa perguntou. Assim, a pergunta realmente que gerou essa live é o seguinte: você sabe cozinhar? O que você faria das comidas baseadas em Sailor Moon? Que eu tava de Makoto, né? Makoto sabe cozinhar bem. E aí, e tô postando várias fotos também do meu aniversário que eu comemorei de Sailor Júpiter. E aí, acho que realmente, eu quando termino de fazer uma comida bem legal, eu faço história que eu fiz a comida. Então, é engraçado a pessoa perguntar se eu sei cozinhar. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu entendo, eu tô aqui para responder. Então, sei sim cozinhar, eu sei cozinhar bastante coisa e é sobre isso que eu vou comentar hoje. Porque algumas coisas tiveram assim, a curiosidade começou em alguns animes, né? Mas aí a pessoa perguntou se eu faria alguma coisa inspirada em Sailor Moon. E, gente, é o seguinte, Sailor Moon me marcou por muitas coisas. Me marcou pela própria Sailor Júpiter, me marcou pela Sailor Urano, mas comida, eu nem imagino que eu faria com base em Sailor Moon. Então, e aí, assim, lembrando, inclusive até falar que quando eu fiz o primeiro norimaki da minha vida, sabe, o rolinho, o que a gente chama erradamente de sushi, que é o arroz e o recheio enrolado na alga, né, que é o norimaki, sabendo que o urumaki é aquele que o arroz fica por fora e a alga perto do recheio por dentro. Mas o primeiro norimaki que eu fiz, eu realmente eu nem lembro porque faz muito tempo de verdade. Meu marido tava começando a namorar meu marido. Eu sou casada há 9 anos. Então, assim, pra ter uma ideia de quanto tempo isso aconteceu. Mas, assim, o primeiro que saiu, que eu consegui enrolar direitinho na esteira, eu realmente postei na rede social que tinha na época, que eu não vou saber se ainda era Orkut, por exemplo, se já era o Facebook. Eu postei uma foto minha com um prato com os norimakis e uma foto da Sailor Júpiter, porque eu associava realmente, né, a estar fazendo aquela comida com a Makoto. Então, tem uma relação sim, mas é bem essa. Não exatamente. Oi, Darkal, quanto tempo na live, né? Muito bom você estar aqui. Então, foi uma experiência legal e eu quis colocar a Makoto. Mas não, Sailor Moon não é um anime que me marcou por causa de comida. Então, assim, o primeiro anime que me marcou por causa de comida foi Holic. Então, inclusive, eu acho que quem fez a legenda de Holic nessa na, no DVD que eu assistia há décadas atrás, pelo menos na década passada,
colocava toda vez que tinha uma comida no anime, tinha aparecia aquela observação em cima dizendo o que, que era a comida. Então isso me marcou muito. Então tinha algumas comidas que eu tenho curiosidade de verdade, que eu comecei a ter curiosidade de saber o que, que era. Porque assim, ainda era um momento em que para mim comida japonesa era, como para a maioria das pessoas que desconhece, comidas frias, né, com base em arroz, sushi, né? Então assim, isso, sei lá, 2007, 2008, faz real muito tempo. E o outro anime, que esse é bem marcante com comida, é realmente o meu anime de Mahou Shoujo favorito, que é Cardcaptor Sakura. Então tanto quando a Sakura fazia alguma coisa, eu lembro muito de um croquete de peixe, tamagoyaki. Quando a Toya falou que ela fez, acho que ela fez onigiri, e aí disse que o arroz estava muito apertado, estava muito pressionado. E algumas dicas que o Toya dá quando faz alguma comida, tipo, tá faltando tal tempero, quando eu faço, eu coloco tal coisa. Mas assim, são detalhezinhos que passam muito desapercebidos no anime, mas que pra mim eram de muita curiosidade. Então, eu posso dizer que esses animes foram os que mais me marcaram em termos de ver comidas, e eu nunca assisti animes, assim, não lembro de assim dizer animes que realmente tem alguém cozinhando, sabe? Eu não tenho nenhuma referência de anime propriamente de comida quando eu comecei a fazer comida. Quando eu comecei a me interessar por comidas japonesas que não eram o que a gente conhece aqui no Ocidente. Então. Então, na minha trajetória de começar a cozinhar, né, eu posso dizer que lá, quando eu tinha 11, 12 anos, eu já comecei a me virar fazendo macarrão com molho de tomate, e não era molho de tomate pronto, era tomate. Assim, eu fazia o refogado com pimentão também, cebola, alho e tomate de verdade. Assim, essa foi uma das primeiras comidas que eu fiz. E eu nunca tive assim uma pessoa na minha família que chegasse assim: Nina, vem cá que eu vou te ensinar a fazer tal comida. Mas eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Então, assim, eu sempre fiquei muito na cozinha com ambas as minhas vós, assim, tanto a mãe do meu pai quanto a mãe da minha mãe. Eu conversava muito com as minhas avós, quanto elas estavam cozinhando. Então, eu vi muita coisa ser preparada. Inclusive, tem uma receita da avó, mãe da minha mãe, a avó Ruth, que é um pavê que eu recuperei a receita da minha avó. Porque meus tios, a minha mãe, ninguém sabia a receita. E assim, um belo dia eu decidi fazer pavê do jeito que a minha avó fazia e eu fiz. Então, eu recuperei a receita. E assim, meu pai gosta muito de cozinhar. Meu pai, inclusive, a minha forma de cozinhar é muito inspirada no meu pai, porque o meu pai, quando vai fazer compras, ele escolhe o que ele vai comprar para fazer determinada comida. E eu sou bem assim. Quando eu decido que eu vou fazer uma determinada comida, eu vou no mercado, eu escolho o tempero tal, os ingredientes tais, a carne, tudo que eu vou usar. Então eu tenho esse hábito. E também a minha mãe, assim, minha mãe faz comidas gostosas, mas não como meu pai. Minha mãe vai me matar quando ela assistir esse vídeo. Então, mas ela teve que dar o braço a torcer que meu arroz integral é melhor que o dela. Também vai me matar por eu ter falado isso na live. Então, é... inclusive, cortar carne, limpar frango, limpar peixe, isso tudo eu aprendi vendo meu pai fazer. E aí, como chegamos à culinária japonesa, voltando à nossa referência, né, dos animes, foi um Anime Friends.
Assim, eu já falei dele, só que eu não achei exatamente qual era. Se foi em 2008 ou 2009, que o Anime Friends, quando ele tinha 2 semanas, ele não teve na segunda semana a quinta-feira, ele foi só 3 dias. E a caravana já tinha feito as reservas para ficar 4 dias. E a dona da caravana perguntou se ela queria que a gente cancelasse um dia e mudasse a viagem, ou se a gente fosse para São Paulo um dia antes e ficasse lá para passear. E todo mundo decidiu que ia um dia antes para ficar para passear. Inclusive foi a primeira vez que eu vi a Liberdade. Porque os anos anteriores que eu fui ao Anime Friends, eu chegava, evento, dormia, evento, voltava para o Rio. Então, assim, eu não via São Paulo. E aí eu tive a oportunidade, em um desses 2 anos, de realmente interagir e ver a Liberdade. E foi aí que eu comi o amor da minha vida, que ainda é a minha comida japonesa favorita, que é o gyudon. Eu amo gyudon. E assim, foi muito legal descobrir que o arroz com carne do Kinnikuman era o gyudon. Isso foi muito legal. E assim, é literalmente a comida que eu mais gosto. É a comida que eu mais gosto de fazer. Inclusive, eu faço com um pouquinho mais do que só carne e cebola. Eu boto cogumelo, eu coloco tirinha de cenoura, eu dou uma encorpada no gyudon. Nossa, você ainda não foi na Liberdade, a gente precisa dar um jeito nisso. Ainda mais agora que tem um sistema aí de ônibus mais interessante, dependendo de. Também tem que ver, né? A filhota. Mas seria muito legal que você fosse a São Paulo. A gente podia ver isso. De verdade. Não. Gyodai é o Morlado Chamber. Ah, não tem que sentir vergonha, não. De vez em quando. A gente tem situações que parecem que são tão comuns para os outros que às vezes, né, fica em aberto. A gente tem que ver o calendário, porque assim, eu já tenho mais já tenho 2 idas marcadas para São Paulo, mas são relacionadas a evento. E assim, vão ser bem corridinhos. Mas a gente pode combinar numa semana que não tem evento nem nada para dar uns passeios por lá. E aí, conhecendo o Gyudon, eu tive a curiosidade de pesquisar na internet como fazer. Inclusive, tem um canal de um japonês que ele legenda em inglês, que é muito engraçado, que eu lembro que a primeira vez que eu vi uma receita de gyudon, ele falava, né, da quantidade de carne, como cortar a carne bem fininha, se você fosse fazer cozido direto na panela ou na panela de pressão. Tem uma diferença de sabor quando você faz o gyudon na panela de pressão, quando você faz o gyudon com a carne só cozida. Mas assim, o importante é cortar fininho. Mas aí ele chegava e falava assim: se você não for colocar dashi, não estiver interessado em procurar dashi ou fazer, porque ele tinha um vídeo que ele indicava, pare de assistir esse vídeo agora, que senão não é gyudon. Eu nunca vou esquecer isso. E assim, o meu gyudon não deixa a desejar de nenhum que eu já comi, nem em Festival do Japão lá em São Paulo, nem em nenhum lugar da Liberdade. É um dos pratos que eu me orgulho de fazer muito bem, porque eu gosto muito, mas eu continuo gostando também muito do gyudon do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do restaurante que todo mundo vai. Eu vou lembrar. Porque foi, inclusive depois do ressaca foi a única coisa que eu comi depois do primeiro dia do ressaca. Meu Deus! Mas enfim. E aí depois do gyudon eu fui colocando outras coisas na minha vida. Eu fiz muita comida com frango cozido, com ovo cozido. Basicamente, na minha casa, eu não uso. Tem duas coisas que eu simplesmente substituí na minha cozinha. Porque eu não. Oi, tudo bem? Eu não uso na minha cozinha. Eu parei de usar, até para fazer as comidas ocidentais, eu uso
os ingredientes orientais, que é o vinagre. Basicamente, eu só uso vinagre de arroz para tudo que se usa vinagre, até vinagrete eu faço com vinagre de arroz. E o mirim, né, o saquê culinário, eu passei a usar ele assim, tudo que vocês imaginarem que a gente faz com vinho branco, principalmente molho italiano, estrogonofe, tudo agora leva saquê. E fica muito bom, não deixa a desejar em relação ao vinho. Então, eu passei a ter um ingrediente diferencial e uma coisa que é determinante para o sabor de muita comida oriental, que é o óleo de gergelim. Então, assim, por exemplo, quando faz o caldo de ramen, a carne, seja frango, seja porquinho, eu sempre passo a carne no óleo de gergelim. E isso é determinante para o sabor de muitas comidas, mesmo sendo chinesas, yakisoba e harumaki, principalmente o recheio do harumaki, né, o rolinho primavera, não tem o gosto que deveria ter se você não usar óleo de gergelim. Então, assim, eu faço muitas comidas orientais. E assim, hoje eu faço comida para fora, né? Eu tenho alguns clientes que são fixos e isso me ajuda um pouquinho na renda, isso ajuda a pagar os cosplays também. Quando eu fico sem personal, quando minha fonte pagadora atrasa o salário, que não é incomum, né? A gente nunca imagina que vai ser servidor e acontecer isso, mas tudo bem. Então, as comidas que eu faço para fora hoje são onigiri, né, que é a única comida fria que eu faço, que é o bolinho de arroz, triangularzinho, e aí eu uso uma tirinha só de nori, né, a alga, para enfeitar. E aí eu faço com recheio de salmão com cream cheese, atum com cream cheese. Salmão e atum não são de lata, são peixes, é posta de peixe, feita na grelha elétrica. Eu desfio na mão, tiro todas as espinhas, misturo com cream cheese e recheio o bolinho. E faço para os meus clientes que são os mais assíduos, que são os vegetarianos, eu faço recheio de shimeji. Shimeji cozido no shoyu com saquê. Fica muito bom. Eu também como no dia a dia. Assim, quando eu tô com preguiça de limpar a carne, de me limpar frango, eu como só cogumelo mesmo, eu nem faço carne. Quando tem cogumelo. Que mais? O gyudon, né? Aí o gyudon na versão vegetariana é feito com shiitake. E aí o dashi que eu falei, ele é um tempero que normalmente ele é feito de peixe bonito, né? E aí, mas ele tem outros dashis. Tem dashi de shiitake, dashi de kombu e kombu também é uma alga. E assim, um monte de outras coisas. E assim, quando eu faço a versão vegetariana, eu uso dashi de kombu ou uso dashi de shiitake, dependendo de qual eu acho. E assim, quando eu vou para São Paulo, eu consigo repor tudo. Só que aí quando eu tô aqui no Rio, eu dependo do que tem nos mercadinhos chineses quando eu tô fazendo essas comidas. O ramen, que assim, eu acho que é a comida mais legal do mundo, porque o caldo de ramen, você coloca absolutamente tudo inteiro. E aí, por exemplo, a carne, depois que ela está cozida, aí você fatia ela já cozida. Os cogumelos, você vai retirando eles e colocando bonitinhos organizando, né? Esses dias eu publiquei uma foto do meu jantar, que foi um ramen udon. Assim, o udon é um macarrão oriental que eu mais uso na minha casa. Ah, assim, no Anime Friends eu nem vi o que tinha de comida. De verdade. Eu não parei. Eu fiquei, assim, a minha vida foi a sala Tokusatsu. Então, assim, eu não vi nada. Eu comi os lanchinhos e biscoitinhos que eu tinha trazido. Eu simplesmente não vi o que tinha na praça de alimentação. Mas bem isso. Mas
É, eu postei esses dias, né? Eu não tinha macarrão de ramen pra fazer. Não tinha o ramen, né? Porque o macarrão, é o ramen que é o macarrão. E aí eu fiz eu fiz o caldo tradicional, mas fiz um shoyu ramen de frango, porque eu não tinha lombinho de porco. E é lombo, né? Só lombo de porco. E aí eu é, coloquei era shoyu ramen, então tinha dashi, sake, e shoyu e todos os temperos específicos que eu tinha que colocar. Ah, assim, quando o cosplay de Yui estiver pronto, de repente a gente pode ver em fazer em algum lugar, tipo estúdio fechado, alguns fotógrafos fazem estúdio em casa, e aí de repente a gente montar uma mesinha com as coisinhas feitas, porque assim, a comida em si eu consigo resolver. E tudo fica muito bonito. Eu posso, assim, pelo menos isso eu posso garantir. E assim, o ovo que vai no ramen eu faço ovo de 11 minutos, que ele não tá com a gema mole, mas a gema ainda tá molhadinha. Fica bem bonito de se ver, né? E assim, quando eu não tenho a verdura específica para enfeitar a parte verdinha da visualização do ramen, eu corto nori. Eu tenho uma tesoura que ela é só para cortar nori. Para cortar nori. Nori. Olha como é que você tá falando as coisas. Que é só para cortar nori. Então, quando eu faço onigiri, quando eu tenho que cortar, eu tenho aquelas tesourinhas específicas que eu também comprei na Liberdade só para isso. E a outra coisa que eu também, assim, eu fiquei muito feliz quando deu certo, porque em alguns lugares eu não gostei da comida. Eu achei ela muito picante e achei que eu não consegui, ela estava tão picante que eu não conseguia sentir o sabor das outras coisas, que é o carê. Eu faço carê bem midi, não uso tablete, aqueles tabletes prontos de curry. Eu compro curry a peso, em loja que vende tempero. Né? No caso, eu tenho do lado da minha casa uma que basicamente é onde eu costumo comprar. Mas quando não tem, eu não compro na Casa Pedro, que eu acho que é a maior referência que a gente tem para comprar essas coisas. Quem me ensinou a receita foi a minha professora de japonês, que esteve comigo, né, no curso durante 2 anos, agora está se preparando para ir para o Japão. E aí eu estou terminando o curso com outra professora, mas assim, a receita dela foi 100% para fazer o carê que hoje eu faço na minha casa e que eu faço também para vender. Acho que eu já fiz uma festa, um jantar de noivado com meu carê, que é uma menina eu conheço de cosplay, né, de evento. Ela, quando eu ofereci, ela perguntou quantos pratos eu conseguia fazer. E assim, como ela mora um quarteirão da minha casa, foi tranquilo fazer 100 pratos de carê. O carê ele também tem duas versões vegetarianas que eu faço com bardana, que eu compro. É, ela vem em conserva como se fosse palmito, né? Ou faço de cogumelo. Aí o cogumelo é a escolha do da pessoa que faz encomenda. Tem algumas comidas que eu não faço só com cogumelo, porque tem gente que não gosta e tem gente que não gosta de alguns cogumelos. Assim, mais chocada do que em Denho que o Kyuto usando o outro Raider é Zeronos, né? Não gosta de shiitake. Eu falo assim, não é possível que alguém não goste de shiitake. Mas é verdade, tem gente que não gosta de shiitake. Então tem alguns pratos que eu normalmente faço com shiitake que eu tenho que usar shimeji. Às vezes eu uso champignon mesmo. Champignon
normal. Tem uma marca que eu gosto bastante que não tem muito, que não tem sal nenhum, que é a Aika. Então assim, o cogumelo não tem sal, então ele pega o sabor, ele primeiro não corre o risco de desandar a comida, né? E também pega o sal da comida que eu coloco. Então isso é bem legal. E assim, sobre fazer comida de forma geral, eu faço todo tipo de comida. Eu gosto muito de fazer comida italiana. Tem massa que eu faço a massa. Molho de tomate meu sou eu que faço. Às vezes eu uso molho de tomate pronto, mas eu realmente prefiro muito quando o tomate está em promoção. Eu compro bastante, pelo, faço muito molho e coloco tudo no freezer. Eu gosto bastante. Comida brasileira, eu adoro fazer moqueca capixaba. Assim, acho que a comida assim, é a única coisa para que serve coentro na minha vida quando eu faço moqueca. Assim, meu marido até sabe. Eu comprei coentro, a moqueca vai entrar na história. E assim, o meu prato favorito do planeta Terra é estrogonofe. E assim, eu faço estrogonofes muito bons. Inclusive, eu fiz para um jantar para uma amiga vegetariana que assim, ela queria ter a comida regular e queria ter a comida vegetariana para ela e para as outras visitas que também eram. E aí a comida era estrogonofe. Então assim, eu fiz estrogonofe de carne para as pessoas que comiam regular e fiz um estrogonofe de brócolis para os vegetarianos. Acho que foi a experiência porque eu tive que criar uma coisa diferente e que assim eu também gostasse para o meu paladar. Eu já tinha feito estrogonofe com com o creme de leite de soja. Isso tem que tomar muito cuidado, o creme de soja tem alguns que são doces. Então, assim, tem só duas marcas que eu uso para isso. Mas aí ela queria uma coisa diferente, que tivesse a textura para a pessoa mastigar. Então eu fiz brócolis americano no vapor. Inclusive, minha cestinha de vapor, eu sofri muito para conseguir ela. Eu comprei ela na Liberdade, na Casa Bueno. E ela é feita no Japão, porque eu não queria uma cestinha de aço inox feita na China, porque algumas coisas de aço inox feitas na China eu morro de medo da procedência. Então, eu estava uma vez na Casa Bueno, eu vi uma parte que era só de coisas made in Japão. Não foi muito caro, mas foi engraçado, porque no dia que eu ia embora da BGS de 2017, eu estava de Hatsune Miku, eu tive que levar minha mala, porque de lá eu ia embora. E aí, quando eu passou no detector de metal, a menina perguntou o que tinha na minha mala de metal. Eu olhei, eu falei assim, então tem uma panela. Ela falou assim, como assim tem uma panela? Pois é, eu tinha comprado uma cestinha de vapor de aço inox na Liberdade. E essa cestinha eu uso muito para assar no vapor Nikuman, que é aquele pãozinho que é de origem chinesa, né? Que tem recheio normalmente de carne de porco. E eu gosto do de carne de porco. Eu adoro de lombo com molho de ostra, é meu favorito. Assim, eu não faço, porque assim, eu já vi como faz a massa, dá um trabalhinho, e assim, tipo, custa 14, 12 reais nas lojas chinesas, com 12, então é baratinho, e aí é só colocar no vapor e fica muito gostoso. É uma das coisas que eu adoro. Se é uma coisa que eu adoro é fazer misoshiro. E assim, no inverno, comprar tofu, dissolver o miso, a pasta de miso, fazer misoshiro, colocar cebolinha e comer com 2 nikumãs. Eu já postei foto disso no Instagram. Assim, perdido há muito tempo atrás. Deve ainda ter foto de um dia que eu jantei isso. É uma das coisas que no inverno eu gosto bastante. Eu gasto por inverno, assim, uns 3 quilos de pasta de miso. Sem nenhum exagero. E compro muita coisa na Liberdade.
Assim, eu brinco. Quando eu vou para São Paulo, eu trago cogumelo. Assim, a gente traz uma mala cheia com cogumelo, mirim, tempero, porque o Dom custa R$ 7 aqui no mercado do Rio, até vende mercado mesmo, vende no Guanabara, vende no Extra, vende no Mundial, só que, é, assim, eu pago R$ 7 aqui, lá na Liberdade eu pago no máximo R$ 4,20. O shimeji é chocante, shimeji custa às vezes R$ 12 aqui pela Barra. Nos mercadinhos chineses eu pago R$ 6, R$ 7 numa bandeja. Lá é 3 e pouco. É óbvio que eu trago. E esses cogumelos, tanto o shimeji quanto o shiitake frescos, eles duram um dia fora da geladeira. Então dá pra comprar. Então, assim, no dia que eu vou embora de São Paulo, eu compro 1 quilo, um saquinho de 1 quilo de shimeji, umas 4, 5 bandejas de shiitake, porque vale a pena e várias coisas que eu uso para fazer comida oriental. Não só japonesa, né? Mas chinesa também. O próprio saquê, a diferença é R$ 5, R$ 6 se você comprar lá. Uma katana. Assim, eu acho muito legal essas coisas na Liberdade, né? Pra, assim, que seria tecnicamente de enfeite, mas na Liberdade eu comprei muita coisa útil pra mim, assim, de cozinha até roupa. O meu yukata mais recente eu comprei lá na Liberdade. E assim, ele é lindo, maravilhoso, amo. É, os chinelinhos para poder usar com os kimonos, eu comprei lá. Faca, panela, moedor de gergelim, várias coisas eu comprei na Liberdade, assim que. Na Feirinha da Liberdade, todos os meus utensílios de cozinha é de bambu. Como é que é o nome? É, colher de pau, a colher para virar arroz, para virar gohan, é, o meu hashi grande para poder fazer omuraisu, todas as coisas que, inclusive utensílios que são bem específicos para fazer comida japonesa, eu comprei na Feirinha da Liberdade. E o preço foi bem legal. Que mais? Então acho que sobre comida é isso. Assim, uma das coisas, eu sou muito desorganizada em relação à minha casa. Eu sou uma péssima dona de casa, mas posso dizer uma coisa: comida eu faço, eu faço comida do que tiver que fazer, comida simples eu não faço feijão, por exemplo, eu não faço em panela de pressão, eu tenho horror à panela de pressão. E assim, eu vi 2 panelas de pressão explodirem, uma na casa da mãe da minha mãe, uma na casa da mãe do meu pai. E assim, eu aprendi a cozinhar tudo sem precisar dela. Então, eu deixo lá meu feijãozinho de molho, faço meu feijão bem temperado, fica muito bom. Ah, realmente vindo do Nordeste não é tão comum. É porque aqui no Rio, no Saara, a gente também tem acesso a muitas lojas orientais, a maioria delas chinesas. Então a gente tem como comprar katana e algumas armas assim para ter, né, em casa. Eu faço feijão na raça. Inclusive eu briguei com um amigo meu que falou que o feijão não estava cozinhando. É a primeira vez que ele foi morar sozinho. Aí eu perguntei assim: então, você botou o feijão de molho? Aí descobriu por que o feijão não estava cozinhando. Mas essas coisas acontecem quando a gente aprende. Tem muita comida do mundo inteiro, inclusive inclusive as japonesas. A maioria dessas comidas japonesas eu comi. Fui lá na internet, pesquisei como fazer. Algumas eu acertei de primeira, as outras eu errei até acertar. No caso do carê, foi a minha professora que me deu o pulo do gato, né, de como fazer e ficar 100%. Mas eu posso dizer, assim, posso me gabar que cozinhar, eu posso ser péssima para arrumar a casa, ser péssima para fazer limpeza, mas cozinhar
eu cozinho muito bem e, sinceramente, assim, as panelas que eu compro para fazer a minha comida, quem já teve a experiência de usá-las porque o meu marido deixou, sabe o quanto eu fico irritada com isso. Porque eu sempre eu sempre compro as minhas panelas, meus utensílios de cozinha, com o maior cuidado, planejando o que eu vou fazer. Então eu tenho horror que mexa no meu fogão, que mexa nas minhas panelas e nos meus utensílios de cozinha. Ai, ai, ai. E aí, assim, só pra finalizar, porque assim, do assunto eu já terminei. Eu posso dizer assim, eu tenho o selo Makoto de fazer comida, mais do que a identificação só com o personagem. Mas assim, achei uma coisa engraçada, que eu postei dois... Ah, eu fico virada no samurai mesmo. Teve uma pessoa que fez um doce numa das minhas panelas, grudou minha panela toda. Eu demorei uma panela esmaltada da mãe Ágata, que eu mandei trazer de Santa Catarina. Essa pessoa nunca mais entrou na minha casa. É bem sério isso. Isso realmente aconteceu. Então, assim, não importa o que o marido diga, não faça. Se eu disse não, é não. Mas aí, já fechando o assunto. Eu postei duas, dois stickers de questionário. Um que era lá o desafio da autoestima, que era para a pessoa falar uma coisa positiva sobre você. E quando eu coloquei os temas das lives, o tema para essa live, né? Porque eu já estava sem tema, agora eu tenho 3 temas, isso é legal, já tem mais 2 para as próximas semanas. E aí, do autoestima, a pessoa perguntou uma coisa aleatória sobre concurso de cosplay, sobre grupo de cosplay. Se eu estava acostumada a fazer e tal. E o outro, da live, assim, fez uma pergunta aleatória, fez uma pergunta. Eu até respondi por mensagem. Eu fiquei assim, gente, como assim a pessoa não leu? Ela simplesmente achou que era pra fazer uma pergunta qualquer. Assim, às vezes eu coloco mesmo pra fazer uma pergunta qualquer quando eu tô, assim, sem nada pra fazer. E quero falar com vocês, sabe? Mas leiam. Assim, eu tô tão acostumada aos meus alunos fazerem coisas sem ler, que às vezes me dá um nervosinho quando eu vejo que a pessoa aqui às vezes também não lê. Mas era só um comentário. A próxima live é um pedido de uma pessoa que eu gosto bastante, que faz parte do meu próximo projeto de ensaio fotográfico de Sailor Moon, que é para falar sobre o meu cosplay de Sailor Urano. Porque assim, eu fiz a Júpiter no início da minha vida de cosplay. Aí usei meus cosplays até acabar, eu tenho o colegial da Makoto, esse continua existindo, graças a Deus, tá bem cuidadinho. Usei há pouco tempo atrás. E também antes de parar para fazer o vestibular, eu fiz a Eternal Júpiter, que não ficou tão bom assim, mas na época ficou, né? Para a época, para o que tinha de material ficou. E aí, recentemente, eu comprei um cosplay pronto de Sailor Júpiter, que é esse que vocês têm me visto nas fotos agora, que eu só fiz o enfeitezinho do cabelo, né, as bolitas, e a tiara. E eu fiquei muito tempo até comprar essa Júpiter só usando a Sailor Urano. Então tem muita gente que achava que eu só tinha Sailor Urano. Então eu vou falar sobre a Sailor Urano e a minha experiência recente de também estar fazendo a Haruka, né? Que eu achei uma roupa casual dela num episódio, que eu tinha as roupas em casa, juntei a camisa do Light com a minha calça social, e aí eu consegui fazer esse cosplay. Pô, legal você ter o cunhado do Sushi Man aqui no Rio. Sushi eu fiz um curso bem rápido.
Eu tenho faca apropriada, minha faca tem meu nomezinho. Quando eu fiz lá em São Paulo, ela foi marcadinha, bonitinha. Gosto muito dela, com meu nome escrito em katakana, né? Porque não tem kanji pro meu nome. E não é correto escrever de outra forma, mas ela tá marcadinha lá, escrito na Ferrari. Bonitinha. Sei fazer. Mas é difícil conseguir peixe legal aqui no Rio. Porque peixe que vende no mercado não serve pra fazer sushi. Não deveria servir, tá, gente? Eu, quando compro peixe no mercado pra fazer, eu faço norimaki e onigiri, mas eu faço com peixe já grelhado. Eu não uso peixe de mercado cru, não. Peixe pra fazer sushi bom é peixe salmão do Alasca, atum grande de mar, né? Normalmente eles são de Portugal. E aí é vendido por uma fortuna nos mercados de peixe. Eu já tive a oportunidade de fazer o meu fight com os restaurantes japoneses daqui do Rio e não é tão tranquilo assim. Então, só para fechar, porque já tá com 40 minutos, a próxima live é sobre o meu cosplay de Sailor Urano e em seguida eu vou falar sobre a escolha de cosmakers. Eu já vou falar, já vou pedir desculpa por antecipação, porque eu vou tentar falar o máximo de cosmakers que fizeram coisas muito legais pra mim. Se eu esquecer o nome de alguém, eu já peço perdão por antecipação. E as pessoas que também fizeram serviços ruins pra mim, mas essas eu não vou falar o nome. Quem quiser saber a partir da história quem foi que fez as tretas, eu falo por direct, porque eu prefiro evitar que você viu a live da Nina? Ela falou mal de você. Não quero isso. Não vou dar nomes a quem eu não gostei do serviço. Mas aí, se vocês quiserem saber, eu falo em box. Tá? Então é isso por hoje. Se quiser sugerir outros temas, pode mandar por direct, sempre está aberto. Pode comentar se você estiver aqui no YouTube. Sempre que depois de uma live, se tiver uma dúvida que passou aqui, desculpa, eu não respondi, mas quer que responda, desculpa, quando eu não consigo ler as mensagens de vocês. Eu sei, mas eu prefiro não falar para evitar mais treta, porque assim, quando não aconteceu, já foi uma treta. Quando o acessório, o cosplay não saiu, já foi uma treta. Eu prefiro não falar. E quer assistir de novo? Não esqueça, todas as lives vão para o canal do YouTube, que é youtube.com/NinaLeonaPuma. E